construção de um chatbot pode ser uma tarefa muito desafiadora. Sabendo isso, a gente desenvolveu o PowerBot já pensando numa experiência mais amigável possível, com uma interface facilitada para pessoas que não possuem nenhum tipo de conhecimento técnico e muito menos de programação possam estar construindo com autonomia o seu fluxo de chatbot e trazer mais eficiência e resultados, claro, para os seus canais conversacionais de atendimento de leads ou de clientes. Vamos ver aqui então como a gente faz para criar um primeiro chatbot, para ver como é simples. Então eu cliquei ali no sinalzinho de mais para criar um primeiro chatbot aqui. Eu vou colocar o nome dele de demonstração vendas, já pensando que a gente vai criar um fluxo aqui nesse caso, voltado para conversa de pré-qualificação de leads. Logo que a gente entra aqui no PowerBot, a gente vê esse quadro branco. O quadro aqui ele é basicamente o ambiente que a gente vai construir o nosso fluxo de conversas do chatbot. Tá? Então, para iniciar, eu posso clicar aqui no botãozinho de mais e a gente já inicia com o primeiro componente aqui de construção. É bacana mencionar aqui que essa questão de construir um fluxo com etapas, né? Então, aqui eu defino uma primeira mensagem, depois eu defino uma pergunta, facilita demais a interpretação da conversa aqui, da construção, seja para você construir uma cadência de mensagens, quanto também para fazer a manutenção delas e pequenos ajustes. Então, quando a gente faz um mapeamento de um processo, né, ou de uma conversa nesse caso, a gente sempre pensa num fluxo, porque seres humanos são visuais, então facilita bastante. Quando a gente vai construir, a gente apenas precisa, então, trazer esse fluxo mapeado mentalmente aqui para o fluxo do bot, beleza? Vamos lá, então. Inicialmente, aqui a gente vê uma opção de mensagem, que é o quê? É quando a gente envia uma mensagem apenas, sem ser necessariamente uma pergunta que capture alguma informação. Então, eu posso utilizar ela, por exemplo, para uma primeira abordagem, né? Olá, tudo bem? Eu coloquei uma pergunta aqui, mas não é uma pergunta para capturar informação, é mais para abordar mesmo, né? Aqui no sinalzinho de ícones eu posso trazer também emojis diretamente dentro do construtor. E claro, eu posso também colocar aqui mensagem em modo sussurro. Não é o caso aqui que eu quero conversar com o contato que está mandando a primeira mensagem, né? Mas o modo sussurro, vale mencionar, é um modo que você envia a mensagem somente para o atendente, tá? Somente o atendente vai ver essa mensagem se estiver flegado aqui com o modo sussurro. É bem bacana, eu vou mostrar depois uma prática bem utilizada aqui para os nossos clientes. Maravilha. Seguindo aqui um fluxo, além da mensagem, eu posso colocar perguntas, né? Então, nesse caso, a diferença é que quando eu faço pergunta, eu estou fazendo com a intenção de coletar uma informação, certo? Então, um exemplo aqui bem prático é qual é o seu nome? Uma pergunta aberta, mas que a resposta vai ser captada aqui pelo meu chatbot. Como que eu capto essa mensagem aqui que eu vou receber, né, como nome? Eu clico aqui nas opções adicionais. Então, a resposta eu posso atribuir a uma variável de chat. O que significa variável de chat? É uma variável que eu vou guardar essa informação nome, né, que eu vou receber aqui do contato que vai responder o bot. Então, eu posso chamar a variável de nome mesmo, para ficar sugestivo. Eu posso, além disso, também colocar aqui nos campos, né, dos próprios cadastros aqui do CRM. Então, tem por entidade, tem de leads, tem de negócio, contato, empresas. Né? Nesse caso, eu vou guardar aqui apenas uma variável para utilizar ao longo da conversa. Além de fazer perguntas abertas, eu consigo também fazer perguntas com opções, né, que é uma prática também muito utilizada quando você já tem aqui algumas opções pré-definidas. Por exemplo, qual o porte da sua empresa? Inclusive, aqui nessa pergunta, como eu já fiz aqui a captura do nome, eu já posso utilizar o nome na pergunta seguinte. Como que eu faço isso? Posso clicar aqui apenas no arroba, eu já vai puxar as variáveis atuais, eu escrevo capture e ele já vai aparecer aquela variável ali que eu salvei anteriormente com o nome. Então, ao invés de aparecer esse código aqui, na hora de interagir com o contato, vai aparecer o nome dele, que foi captado aqui na pergunta anterior. Então, eu personalizo as minhas mensagens. Aqui, quando eu coloco qual o porte da sua empresa, eu posso dar opções. Então, eu posso botar aqui pequeno porte. Aqui a gente tem também a opção de palavra-chave, que é uma variação dessa resposta. Então, caso ele responda pequeno, pequena, eu posso colocar ali como palavra-chave para que ele interprete o que significa esta opção, que é a correspondente. Né? Beleza? Além disso, a gente pode colocar aqui 1 também, para verificar se ele clicar no número 1, ele já vai entender que é pequeno porte. Então aqui eu posso botar as demais opções. Perfeito. Aqui a gente pode verificar também que há uma possibilidade de a gente trazer uma mensagem
caso a resposta seja inválida. Então, eu posso parametrizar aqui também uma mensagem para que ele repita, né, a resposta dele, uma vez que não foi compreendido pelo chatbot. Por exemplo, não compreendi muito bem sua resposta. Poderia responder com 1, 2 ou 3? Então, eu poderia muito bem colocar a sugestão de resposta, de como ele responder, aqui na pergunta, né? Mas para a gente não deixar aqui a mensagem muito grande, eu posso cadenciar essa orientação, caso ele não tenha compreendido que ele pode responder com números, né? Então, eu divido as mensagens aqui, trazendo ela somente em seguida, caso ele não tenha respondido do jeito certo. Beleza? Aqui a gente começa a ver que essas bolinhas azuis, elas são as formas de a gente conectar para mais mensagens, mais pontos aqui do fluxo, né? Então, quando eu sigo aqui, eu posso mandar uma nova pergunta, né? Eu posso fazer uma pergunta por cada opção específica aqui que ele selecionar, né? Então, se eu não atendo empresas de pequeno porte, eu posso parar o atendimento aqui e indicar isso para ele com uma mensagem, né? E posso depois finalizar a conversa aqui mesmo, né? Passando um link de uma página para ele mesmo fazer a análise do portfólio de produtos da empresa sem envolver nenhum tipo de atendimento humano. Ou, e daí em seguida aqui, médio porte e grande porte, eu posso dar continuidade, né? Seguindo aqui o fluxo conforme você achar melhor aqui na configuração. Então eu posso trazer, inclusive, essas duas opções para uma mesma pergunta, né? Caso eu atenda clientes aqui de médio porte e grande porte, caso seja o meu segmento aqui, o meu tamanho de empresa ideal, eu posso seguir aqui com novas perguntas para coletar mais informações. Por exemplo, agora me diga qual o segmento da sua empresa. E assim a gente pode ir seguindo. Aqui pode ser uma pergunta aberta, né? Então, tanto nessas perguntas de opções quanto nessa pergunta aberta, eu posso trazer aqui variáveis, né, para a gente salvar aqui durante a conversa e poder utilizá-las durante a conversa. Beleza? Aqui eu posso botar porte, né? E aqui eu posso colocar segmento. Perfeito. Então, são informações que eu vou coletar e eu vou salvar aqui durante a conversa para poder utilizar. Maravilha. Seguindo aqui, além das perguntas, a gente vai verificar algumas possibilidades de envio de mídia também. Então, caso esses dois tipos de porte aqui sejam estratégicos aqui para minha empresa, para enviar algum pouco mais de detalhe, né, de proposta, e minha proposta é enviada por arquivos, por exemplo, eu posso fazer isso durante o próprio atendimento, né? Então, aqui eu tenho a opção de mandar imagens, documentos, podem ser propostas, vídeos demonstrativos ou de promoções que estão acontecendo no momento, para a gente trazer mais engajamento durante a conversa, né? Então, ao invés de eu mandar várias mensagens, eu envio um vídeo que chame muita atenção, ou até mesmo um áudio, né, de uma pessoa que está falando sobre algum tipo de promoção ali ou anúncio, beleza? Junto com esses arquivos, eu consigo colocar mensagens junto, né? Então, quando a gente está colocando esse chatbot aqui, por exemplo, conectado ao WhatsApp, eu consigo colocar a imagem junto com a legenda junto ali, né? Além disso, puxando variáveis, que são as informações que eu coletei ao longo da conversa ali nas etapas anteriores. Maravilha. Seguindo aqui, além de utilizar mídias para aumentar o engajamento durante a conversa, eu posso estabelecer condições. Condições é uma feature super bacana aqui que a gente traz, onde você consegue configurar bifurcações aqui na conversa, ou seja, eu quero seguir adiante aqui comparando valores, né? Então, se o porte da empresa que eu captei ali anteriormente for igual a, ou conter, né? Posso colocar assim, conter, pequeno, ou seja, o valor exatamente ali que eu coloquei como opção, né? Ele vai seguir nesse fluxo aqui, né? Porque aqui eu comparei pequeno. Se não for pequeno, daí, como eu estou seguindo aqui só do pequeno, desculpe, do médio ou do grande, né? Eu vou colocar, vou botar aqui médio. Se não for médio, aí ele segue o fluxo aqui seguinte, né? Como só tem duas opções seguindo esse fluxo aqui, o médio ou o grande, como a opção aqui que está configurada é o médio, o outro vai ser o grande. Então eu posso seguir uma bifurcação aqui para esses diferentes portes também. Então, se um desses portes podem trabalhar com uma solução diferente, eu conduzo essa abordagem dessa solução de forma diferente também, tá? Então, eu sigo um fluxo diferenciado aqui. Além disso, a gente consegue também colocar horário, né? Então, se o chatbot está atendendo aí 24 horas por 7 dias, eu consigo ter conversas diferentes
em horários fora, né, do atendimento comercial da empresa. Então, por exemplo, dentro do horário comercial, eu posso seguir um fluxo semelhante à condição, né, porém aqui já vem pronto para você já trazer parametrizado conforme o horário comercial da sua empresa, que está configurado no canal aberto, e aqui fora do horário comercial. Então, eu consigo também conduzir diferentes mensagens aqui, de acordo com o horário que está acontecendo essa abordagem aqui do chatbot. Beleza? Maravilha. Vou colocar aqui só um componente de mensagem, para a gente deixar salvo, e aqui outro. Show de bola. Em seguida, a gente tem aqui também a questão de fazer a transferência, né? Então, quando eu faço uma conversa com o chatbot, no final eu quero, no mínimo, conduzir ele para algum tipo de página ou atendimento. Nesse caso, a gente consegue para o atendimento transferindo para um usuário específico do Bitrix aqui, já vem integrado, né? Então, se eu colocar aqui em usuário, já vou ter as opções de usuários que estão aqui aptos a receber essa chamada. Eu posso colocar aqui para um canal aberto, ou seja, eu posso definir um canal aberto específico para que a gente siga aqui um atendimento de fila, né? Então, os contatos que finalizarem essa conversa aqui do chatbot vão em seguida entrar para uma fila de atendimento humano. Eu posso direcionar para o responsável, caso já exista, né, um cadastro aqui, ele vai identificar o responsável e vai direcionar diretamente para ele. Eu posso botar para o canal atual também e para um outro chatbot. Então, eu posso configurar mais de um chatbot e dessa forma eu faço a transferência para ele continuar a conversa com outro fluxo. Qual que é a vantagem nesse caso? Eu posso ter um chatbot aqui focado em vendas e um chatbot especialista no produto. Então, eu posso conduzir inicialmente essa conversa aqui de vendas e caso surjam essas dúvidas relacionadas ao produto, eu transfiro para um outro chatbot que está configurado para tirar dúvidas de produto. Beleza? Vou colocar aqui no canal aberto e vou selecionar um aqui. Fechou. Aqui fora do horário comercial, eu posso também colocar para o canal aberto. Ele vai mandar uma mensagenzinha avisando aqui, eu posso parametrizar que atualmente estamos fora do horário comercial, mas ele transfere mesmo assim para quando o atendente retornar, ele já vai ter ali pronto para iniciar o atendimento. Tudo vai depender da mensagem que a gente vai enviar para eles. Beleza? Aqui no fluxo, se a gente for analisar, do pequeno porte, como a gente vai direcionar para uma página e não para um atendimento específico, né, de atendimento humano, eu posso, então, utilizar esse recurso de finalizar. Tá? Finalizar, só finaliza mesmo, não manda para nenhum atendente humano e está feito. Maravilha. Além desses tópicos aqui, a gente pode verificar também a questão de integrações, tanto com inteligência artificial, que a gente vai abordar logo em seguida, quanto o do Bitrix, né? O PowerBot, ele tem um dos seus valores aqui super positivos, que é a integração direta com o Bitrix 24, né? Estou configurando aqui dentro do Bitrix 24 e eu estou puxando aqui informações, campos do CRM do Bitrix mesmo, diretamente, de forma muito facilitada. Então, por meio da configuração, eu já consigo trabalhar tanto atualizações quanto criação de cadastros, né, dentro do CRM do Bitrix 24. Aqui nesse caso é de atualização, mas seguindo esse fluxo aqui, que é o que eu fiz a comparação, né, do tamanho do porte, se ele não for de porte médio, nesse caso seria de grande porte, eu posso criar um cadastro aqui para ele, específico, né? Então, eu posso criar um cadastro de leads, de negócio, de contato de empresa, vou colocar aqui leads, e aqui uma situação muito bacana, porque aqui eu estou trabalhando com Kanban de leads, né? Então, já traz aqui as etapas onde que eu vou criar esse card. Então, a etapa inicial aqui é o não atribuído, tem o de andamento, processado. Então, eu posso parametrizar isso e durante a conversa eu posso atualizar esse card mudando ele de etapa. Então, é bem bacana, porque ele auxilia até mesmo nessa questão de gestão visual com o Kanban, né? Como a conversa aqui já chegou a iniciar, então faz sentido eu colocar já em andamento. Eu posso vincular aqui a um contato do chat também, para que ele identifique se já existir. E quando eu clico aqui em editar campos do cadastro, eu defino quais campos eu vou cadastrar quando eu criar esse card lá no Kanban de leads, tá? Então eu já trago isso de forma automatizada, né? O meu atendente, quando ele receber aqui a chamada, quando acabar o fluxo de conversa com o chatbot, ele já vai ter o card dele ali na etapa indicada em andamento, já com as informações cadastradas e todo o histórico da conversa ali na interface de bate-papo. Tudo isso de forma automatizada, sem ele precisar coletar informações e cadastrar no card. Então, o nome aqui do lead eu posso puxar as variáveis, né? Então, eu posso já puxar as que eu capturei anteriormente, posso botar ali no nome do card o nome, né? E posso botar outras informações aqui que foram coletadas também, como o segmento. Beleza. Aqui tem outras informações que eu posso capturar, né, com perguntas durante a conversa e já inserindo aqui de acordo com a seleção do campo, né? Quando eu criar esse card aqui.
Ao longo da conversa, como eu comentei, eu posso fazer mais perguntas, né? E seguindo aqui o fluxo de conversa. Caso eu tenha criado o card por meio do canal aberto e não por meio da conversa, ou seja, logo que o lead me mandou a mensagem, já criou um card para ele, a gente vai poder já ter ele vinculado, esse card que foi criado pelo canal aberto, à conversa que a gente está conduzindo aqui com o chatbot. Então eu consigo não necessariamente criar um cadastro, porque já vai ter um cadastro criado, mas eu consigo atualizar esse card que foi criado por meio do canal aberto, que já vai estar vinculado. Então, por meio do atualizar cadastro de CRM, eu posso vir aqui, selecionar o lead, que é um lead que foi criado, selecionar o campo que eu quero atualizar. Por exemplo, eu posso pegar aqui, vamos pegar o nome mesmo dele. Vamos supor aqui que eu queira atualizar o nome, que o nome não puxa na criação do canal ali, né, quando eu criei pelo canal, e eu atualizo aqui pelo nome que eu puxei. Então eu posso primeiramente criar um card de lead por meio do canal aberto e ao longo da conversa ir atualizando esse cadastro, né? Porque muitas vezes quando a gente cria um card automático pelo canal aberto, ele não traz todas as informações que a gente precisa, né? Então eu consigo fazer isso durante a conversa com esse componente de atualizar cadastro. Perfeito? Além disso, a gente tem a opção aqui de conexão com API externa, que abre um leque de possibilidades, vai muito além do Bittrex. Então, se você tem um sistema externo ao Bittrex que você utiliza e precisa trazer informações desse sistema aqui para a conversa, como consulta de faturas, de boletos, né, de segunda via, de arquivo, você consegue, então, por meio da API, fazer a configuração do seu sistema com a conversa aqui do chatbot. Tá? É um mundo de possibilidades aqui, muito bacana. Além disso, a gente consegue também fazer a integração com o ChatGPT. Né? Eu vou mostrar isso mais no detalhe logo em seguida. Perfeito. Aqui na demonstração, então, a gente já viu um fluxo que a gente criou com toda a cadência, né, de interações que o chatbot pode trazer, tudo isso de forma integrada ao Bittrex 24, automatizando diversas tarefas aqui que poderiam ser custosas aí para o time de atendimento. Maravilha. Um outro ponto aqui super interessante que a gente traz é o apenas receptivo, que é super importante para times de atendimento que iniciam conversas e quando o cliente responde, né, não há necessidade de ter um chatbot atendendo, porque é uma resposta de uma mensagem inicial do time. Então eu consigo parametrizar aqui que o chatbot somente inicie a abordagem caso leve aqui, por exemplo, 3 dias após essa resposta do contato. Né? Então, meu integrante aqui do time mandou uma mensagem inicial para o contato, ele respondeu em até 3 dias, o bot não entra em ação para atender ele, né? Ele só entra depois de 3 dias, quando a conversa já está esse tempo parada. Perfeito? E aqui eu posso fazer com que ele seja respondido aqui para o remetente, né? Então, a gente não tem aqui qualquer problema de enviar para um contato que não está atendendo ali o lead, né? Então, a gente consegue retornar direto para o remetente que enviou a mensagem inicial. Outra feature muito bacana que a gente está trazendo aqui é ações de inatividade, que ela funciona em paralelo ao fluxo, né? Então, isso eu vou explicar aqui no detalhe. Como que funciona, né, essas ações de inatividade? Basicamente, pode acontecer em diversos momentos, sobretudo com leads, né, que são contatos frios ainda, não tem ainda um relacionamento com a empresa, e havia um desengajamento no início da conversa, né? Quando o bot começa a interagir, fazer perguntas, o contato se dispersa e não responde mais. E o bot, como não tem nenhuma atividade ali para aguardar e mandar uma nova mensagem, não responde mais e termina a conversa. Então a gente trouxe isso justamente para essas situações. Uma vez que o contato fique 5 minutos, por exemplo, sem mandar nenhuma resposta, a gente pode mandar uma nova resposta. Por exemplo, está por aí ainda? E não fazer nada. E a gente pode trazer mais ações. Por exemplo, depois de mais 5 minutos, ou seja, 10 minutos sem atividade nenhuma de resposta do contato, eu transferi para uma fila. Né? Então eu trago aqui um canal aberto, onde após 10 minutos de inatividade com o chatbot, a conversa vai ser transferida para uma fila de atendimento humana. Tá? É uma forma de a gente não deixar escapar aqui o atendimento por questões de desengajamento da conversa. Super importante. Outro ponto que vale mencionar é que a gente consegue trabalhar melhorias diversas aqui no nosso fluxo de chatbot. Por exemplo, à medida que você for avaliando aqui a conversa do seu chatbot com os diferentes canais que você vai conectar ele, como, por exemplo, o WhatsApp, o Instagram, você vai identificar que alguns desses canais
algumas informações já vão estar disponíveis no próprio perfil da rede social que você vai estar interagindo. Então, você não precisa perguntar tudo, né, para facilitar até a abordagem aqui. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar no início de uma conversa de um chatbot uma configuração diferente. Por exemplo, eu posso colocar aqui de condição que o canal que vai estar interagindo aqui com o chatbot, se ele for do tipo, vamos botar aqui uma variável type chat, né, que é a variável que vai avaliar o tipo de chat que está acontecendo aqui. Se for WhatsApp, ele vai seguir um fluxo diferente do que se for, por exemplo, um Instagram, né, um direct de Instagram. O WhatsApp, a gente sabe que ele possui o nome do perfil e também o telefone, né? Então, eu não vou precisar perguntar tudo isso. Como é que eu posso aproveitar, então, esses cadastros do WhatsApp para já interagir aqui na minha conversa? Seguindo aqui o fluxo, então, se ele for WhatsApp, eu posso fazer uma pergunta diferente. Ao invés de perguntar o nome dele, eu posso confirmar o nome dele, né? Então, eu posso colocar aqui, confirme uma informação. Posso te chamar de... E como é que eu pego esse nome agora que está cadastrado no WhatsApp, né? Eu puxo por uma variável, que é a variável de conversa, conversation. Então, eu posso pegar aqui o first name dele, que está cadastrado no WhatsApp. Então, eu faço a pergunta primeiro. Posso te chamar de, né? Então, eu posso colocar aqui direto já a pergunta, e a pessoa confirmando, eu sigo. Se a pessoa responder que não, né? Por exemplo, não, este não é o meu nome, eu sigo com uma pergunta de nome, né? Vamos botar aqui já a pergunta seguinte que eu já tinha cadastrado, certo? Se sim, aí eu pulo essa etapa e vou direto aqui para a pergunta seguinte. Então, são formas de eu confirmar informações. Essas informações aqui são super bacanas, porque você não precisa perguntar do zero, você já está se antecipando, e a abordagem é muito melhor, né? Quando você conversa com o cliente já perguntando o nome dele, se é esse mesmo, ou se o telefone dele para contato é esse mesmo. O telefone aqui vale mencionar que, se for no caso do WhatsApp, eu posso também puxar o telefone dele aqui, que vai ser essa variável. Vale mencionar também que esse fluxo todo que a gente construiu, a gente consegue exportar, clicando aqui em exportar, e importar também. Então, nosso time de vendas aqui tem alguns templates super bacanas para facilitar o início de uma construção de chatbot, né? Então, caso você necessite, entre em contato com um de nossos vendedores, que eles vão poder passar aí alguns templates para você já iniciar com boa parte da conversa aqui pré-configurada. Agora, quando a gente traz inteligência artificial para o nosso chatbot, a gente traz ainda mais potência para ele. Ou seja, facilita desde a configuração dele, quanto da própria interação, que fica com maior qualidade. Vamos ver aqui então como é que funciona. Eu consigo então, com fluxo ainda, estar configurando usando inteligência artificial e usando os outros recursos de integração que a gente já viu ali no outro fluxo. Vamos lá então, vamos ver aqui, seguindo aqui como primeiro componente do fluxo, a integração com o ChatGPT, né? Então eu coloco aqui a minha chave da conta da OpenAI, para puxar a API da OpenAI e trazer a inteligência artificial aqui para o meu chatbot. Coloco aqui como tipo de interação uma missão, ou seja, eu vou definir aqui literalmente uma missão para ele cumprir, e eu coloco aqui também um assistente, né, que foi criado na OpenAI ou diretamente aqui pelo botão criar agora. O assistente é basicamente um robozinho que a gente cria da conta da OpenAI para você ter ele separado de acordo com o chatbot que você vai utilizar. Então você pode criar diferentes assistentes aqui para diferentes projetos. Aqui no prompt é onde a gente vê toda a mágica, né, sendo configurada. Boa parte, na verdade. Então eu coloco como missão tudo que eu quero que o chatbot execute, né? Então eu posso colocar aqui desde mensagens que eu quero que ele traga, que ele envie, como o tom da mensagem que ele deve enviar, seguindo aqui as diretrizes da empresa, né, da marca. Eu posso colocar aqui também quais perguntas ele deve fazer, que informações ele deve capturar de forma sequencial, tudo no único prompt. Eu não preciso então colocar cada pergunta, cada missão em um componente aqui separado no fluxo. Eu consigo colocar tudo dentro desse próprio prompt aqui. Então, por exemplo, aqui eu coloquei que inicialmente ele tem que se apresentar, né, oferecer ajuda e coletar informações. Ao final aqui, transferir para um atendimento do time comercial, ou seja, um atendimento humano, tá? Essa é a missão dele. Aqui a gente consegue colocar o detalhamento, né, de como que ele pode trazer ali as mensagens iniciais, as boas-vindas, como que ele deve cumprimentar. A gente pode trazer exemplos para ele seguir como referência também. Linguagem, né, eu posso definir aqui como que ele deve se comportar, inclusive o uso de emojis. Como que ele deve ofertar aqui ajuda também. Informações que ele deve utilizar aqui, como que ele deve capturar informações e salvar elas. E aqui, ao final, eu tenho quais as perguntas, né? Então, pergunte quantos funcionários, solicite o melhor e-mail para contato. Aqui, bacana também que eu trago uma opção de você validar aquele e-mail ou aquele telefone que você está
perguntando e capturando, porque pode ser que o contato envie um telefone ou um e-mail, né, que não corresponda a um padrão de e-mail e telefone, e o chatbot, por meio da configuração do prompt, vai poder identificar aqui se o e-mail ou o telefone faz sentido e confirmar com esse contato se realmente ele digitou corretamente. Tá? Então, o grande diferencial aqui, inclusive, do uso da inteligência artificial é que, além de você ter essas formas de interação com maior, de forma menos engessada, de forma mais responsiva, você também consegue interpretar as informações que estão sendo recebidas e trabalhar elas, né? Isso acontece também com o nome, por exemplo, né? Se a gente pergunta num chatbot mais engessado, sem inteligência artificial, qual é o nome da pessoa, ele vai capturar exatamente a mensagem que a pessoa enviou. Se ela enviar o nome inteiro, por exemplo, Thiago Duarte, ela vai capturar Thiago Duarte lá naquela variável, né? Ele vai chamar sempre de Thiago Duarte todo o nome. Aqui, com inteligência artificial, se ele envia um nome com sobrenome, ele vai capturar somente o nome inicial ali, vai interpretar, vai entender isso e vai começar a chamar a pessoa só pelo nome mesmo. Então tem essa inteligência toda por trás aqui de trabalhar a comunicação. Além do prompt, então, a gente tem aqui a questão de limitar a quantidade de interações, que é quando você quer definir um limite para o chat não ficar eternamente conversando ali, independente de ter concluído a missão ou não, ele pode parar, né? Então aqui uma definição de 15 interações como limite, atingindo essas 15 interações, ele passa para o próximo componente aqui e finaliza. Aqui eu posso também definir como pausa da missão, uma menção a uma palavra-chave, né? Então, caso o contato mencione a palavra atendente, então ele vai interpretar que ele deve finalizar a missão e seguir aqui no fluxo do chatbot. A gente também tem aqui a opção de fazer algum tipo de interação diferente, caso há falha, com a integração da OpenAI também, tá? E aqui a gente vai seguindo. Eu posso, em seguida, cadastrar, então, as informações que eu vou coletando ao longo da missão, configurando elas aqui. Então, as variáveis, né, ele de forma inteligente identifica o que é nome e salva já na variável de nome, identifica o que é e-mail, já salva na variável de e-mail, tudo isso aqui já pré-configurado. Logo em seguida, a gente pode ter a criação de um cadastro e, na hora de criar o cadastro aqui, a gente pode definir, então, as etapas, né, qual a atividade que a gente vai criar e quais as informações que a gente vai cadastrar ali no card, tá? Puxando, então, nesse caso, as variáveis que o ChatGPT coletou na missão. Logo em seguida, a gente pode trabalhar mensagens padronizadas, sem uso da inteligência artificial. Então, é super bacana essa visão de fluxo, justamente por isso, né? A gente não está trabalhando aqui somente um prompt, um texto, né? Isso facilita demais aqui na hora de fazer a manutenção do fluxo. Quando a gente tem um fluxo que vai melhorando, que vai ficando cada vez mais robusto, a gente vai notando essa importância de ter uma visão de fluxo. Então, como essa mensagem aqui, ela é padrão, a gente colocou aqui como uma mensagem padrão mesmo, sem uso de inteligência artificial. Logo em seguida, a gente faz uma verificação aqui se é cliente ou não. Se ele for cliente, ele segue um fluxo aqui diferente, e se não for, outro fluxo. Ambos esses fluxos aqui a gente utilizou mensagem com uso de inteligência artificial para personalizar mais, né, a interação. Então não é uma missão, é uma mensagem. A gente tem essa possibilidade de não só usar missão, mas mensagem para personalizar a interação. Nesse caso aqui, se ele for cliente, então, essa mensagem que a gente trouxe com uso de inteligência artificial vai ser enviada para o próprio atendente em modo sussurro. Então aqui a gente trouxe o prompt do que ele deve trazer para o atendente, né? Faça um resumo sobre a conversa, como se fosse um pré-vendedor mesmo, né? Utilize como base as informações que foram coletadas. Então o chatbot ele vai fazer um resumo, né? Vai enviar em modo sussurro somente para o atendente. Assim que ele receber então esse lead aqui para ser atendido, ele vai ter toda a base para fazer a abordagem inicial aqui com ele. Logo em seguida, a gente transfere aqui para o canal